Estamos aqui reunidos essa noite para mais um episódio da nossa maratona de O Clube do Terror. E o episódio de hoje é para aquelas pessoas que têm medo de múmias. Então, eu submeto à aprovação do Clube do Terror o vídeo de hoje que está bem legal e bem assustador. O Clube do Terror. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma múmia que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá que eu sempre aviso quando saem vídeos novos. Também faço conteúdos extras, então vão lá no Instagram que será bem legal ver vocês por lá também. Se você caiu aqui de paraquedas, estamos fazendo a maratona de O Clube do Terror aqui no canal. Uma série extremamente popular nos anos 90 e início dos anos 2000 que eu não perdia um episódio quando eu era criança. E se você também gostava dessa série ou descobriu agora por conta do canal e quer fazer parte do nosso clubinho, é muito simples. É só aparecer aqui no canal, sábado à noite, para mais um episódio. Tem uma playlist com a primeira e segunda temporada completas aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês, junto com a playlist da terceira temporada também. E hoje nós vamos falar do oitavo episódio da terceira temporada, chamado O Conto da Maldição da Guardiã. O episódio começa com o Tucker chegando correndo pro ponto de encontro do clubinho, e o Gary chega logo atrás. Os dois estão discutindo porque o Tucker roubou alguma coisa do Gary. Os dois são irmãos, aí lá na casa do Gary, o Tucker entrou no quarto dele e pegou alguma coisa da gaveta da sua cômoda. E o que ele pegou, na verdade, é o seu amuleto Ankh, que é aquele amuleto clássico, sabe, que parece uma cruz? Então, o Gary tem esse amuleto. Aí a galera do clube se reúne e eles tentam entender o porquê que os dois estão brigando. E o Gary fala: o Tucker entrou no meu quarto, pegou o meu Ankh e agora eu quero de volta. E o Tucker: não, mas eu preciso desse amuleto para contar a história de hoje, faz parte de tudo que eu vou trazer para vocês. E aí beleza, né? O Gary vai se acalmando e o Tucker começa a falar da sua história. Ele diz que a sua história é cheia de símbolos antigos e que nós precisamos conhecer esses símbolos para saber como usá-los. O conto começa com uma obra que está acontecendo em um prédio e um grupo ali de trabalhadores descobrem uma parede que não era para estar ali na obra. E eles começam a derrubar essa parede e lá eles encontram uma caixa gigantesca. E dentro desta caixa tem um sarcófago. Como eles estão lidando com algo que eles não estão acostumados, um deles sugere chamar um especialista. Esse item é levado para um museu e é aqui que nós conhecemos os protagonistas deste conto. Nós conhecemos um pai e seus dois filhos, que é o Josh e a Cleo. Eles são filhos de um professor muito inteligente que trabalha demais. Depois que a sua esposa morreu, a mãe dessas crianças, ele ficou muito focado no trabalho, ele não consegue dar a devida atenção aos jovens, então eles se sentem meio negligenciados. Mas fato é que ele é o especialista que foi chamado para investigar esse sarcófago, porque o cara entende do assunto. E lá ele encontra o diretor do museu que está muito ansioso para descobrir o que tem dentro do sarcófago. Começa toda aquela discussão, né, para saber o que tem lá dentro, eles começam a ir atrás da história, vários livros, isso e aquilo, ainda não tinha internet naquela época, né, para pesquisar, e eles encontram uma matéria do jornal de 1921 dizendo que aquele sarcófago, aquele artefato foi roubado, então tava todo mundo em busca deste artefato, e por coincidência eles encontraram anos depois ali naquela região. O pai deles diz que aquele sarcófago pertence a Mina, ela é uma deusa que usava o seu anel da eternidade para trazer vidas de volta, mas ela também era uma mulher vingativa e ela transformava os seus inimigos em pedra. Além deste anel da eternidade, ela também possuía o elixir da vida. Eles então abrem o sarcófago e aqui eu só fico imaginando o cheiro horrível que não deve ter dentro desse sarcófago. Imagina, um negócio não sei quantos mil anos fechado com corpo lá dentro, devia estar num cheiro horroroso, mas ninguém liga, ninguém tá usando máscara. É Clube do Terror, gente, temos que relevar isso, né? Mas obviamente que se fosse uma coisa séria, teria uma equipe toda preparada em volta daquele sarcófago, né? Ele estaria isolado, porque a gente não sabe o que tem lá dentro, né? Pode ter alguma coisa, uma doença, não sei, mas deveria ter uma proteção. E não, eles abrem lá, tem as crianças em volta e tá tudo bem, é uma festa em família. E dentro do sarcófago, eles encontram a múmia Imhotep. Não, brincadeira, não é Imhotep. Imhotep
está aqui na prateleira que eu amo os filmes da múmia, mas não, eles encontram a múmia de Mina, aquela guardiã que eu falei quase agora. O que mais interessa nessa pesquisa é o tal do Anel da Eternidade e o Elixir da Vida. Eles não encontram isso dentro do sarcófago de Mina, mas são itens raros, então isso pode valer uma fortuna. Logo, eles precisam tomar cuidado, porque pessoas mal intencionadas podem surgir a qualquer momento, né? Eles então vão pra casa, deixam a múmia lá no museu, trancam tudo, aquela coisa toda. E o pai desses jovens está conversando com eles, ele tá muito entusiasmado, porque é uma descoberta histórica gigantesca, e ele faz parte disso agora, né? Enfim, os irmãos estão ali, né, tipo, super chateados, porque não vão sair de férias, era o momento perfeito para eles viajarem. Ele então passa uma ordem pro Josh e pra Cleo, deles irem até o museu, pegar umas polaroids, que ele largou lá umas fotos, e ele dá a chave do museu, e os dois vão até lá. Quando eles chegam, eles encontram aquela múmia deitada, né, porque eles estavam analisando aquela coisa toda, o sarcófago aberto. A Cleo vai pegar as fotos e o Josh fica tirando sarro da múmia, que não sei o que você é muito velha, e ele acaba batendo o pé no sarcófago e um compartimento abre. E lá ele encontra os itens perdidos, o Anel da Eternidade e o Elixir da Vida. Olha só, por acaso, né? Ninguém pensou em investigar ali embaixo. E o menino encontrou. Começa uma discussão entre os dois, porque primeiro que eles identificam o anel, né? Porque o anel é um anel, mas eles não sabem muito bem que aquele frasquinho que eles encontraram é o Elixir da Vida. Eles acham que é apenas um simbolismo, né? Um Ankh, alguma coisa do tipo. Eles começam a discutir e aquele negócio cai em cima da múmia e abre. E o líquido escorre no corpinho seco e desidratado da múmia. E esse líquido vai o quê? Hidratar a múmia. Sabe quando você compra fungo desidratado? É a mesma coisa, tem que colocar na água depois. Mas eles não sabem ainda, né? Então, eles pegam aquilo, arrumam tudo e no que eles vão sair, a Cleo lembra que eles esqueceram a foto. Eles ficaram tão distraídos com esse negócio que esqueceram as fotos. Quando eles voltam pra pegar, cadê a múmia? A múmia desapareceu. E geralmente, múmias não andam, né? Então, temos um problema. Os dois ficam apavorados, saem correndo. Quando eles chegam em casa, tá tudo revirado, como se alguém tivesse entrado lá e saísse procurando alguma coisa. Eles não encontram o pai deles, mas eles encontram um bilhete do pai dizendo que ia encontrá-los no museu, porque ele também esqueceu alguma coisa e ia aproveitar para pegar. E enquanto eles estão ali na casa, eles escutam um barulho, então tem alguém na casa com eles. Eles acham que é a múmia, então eles saem correndo pro museu para encontrar o seu pai, mas na verdade eles não encontram o pai deles, eles encontram a múmia que está andando por ali. Dá pra ver a mãozinha dela assim pela porta e é muito sinistro. Eles saem correndo, é claro, e tá um cheiro estranho no museu. Eles perceberam que tá um cheiro esquisito, mas eles ainda não sabem o que é. Pra se esconder da múmia, eles descem até o porão do museu. E lá tem várias coisas, vários artefatos, né, de outras pesquisas e não sei o que. E eles chegam até a saída de emergência, que era o plano deles, né, sair por ali pra conseguir voltar pra rua. Mas a saída de emergência está bloqueada, está trancada. E agora eles precisam achar uma outra saída e eles encontram o pai deles ali dentro do museu. Pois é, o cara está ali desmaiado, então alguém fez alguma coisa com ele. Será que foi a múmia? O pai deles acorda e começa aquela coisa, nossa, onde eu estou? O que está acontecendo? Por que vocês estão aqui? E eles falam que foram até a casa deles, estava tudo revirado, o pai deles agora está ali desmaiado, o que está acontecendo? Alguém começa a se aproximar e aqui nós temos a grande revelação de quem está por trás de tudo isso, que eu vou revelar daqui a pouco, porque agora eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho que também gosta de O Clube do Terror, e se você não faz parte do nosso clubinho secreto, é simples pra caramba, só aparecer aqui no canal sábado à noite para mais um episódio. E é melhor você fazer isso, viu? Senão uma múmia vai puxar o seu pé à noite. Não, brincadeira, eu falo isso pra vocês, mas agora eu que tô com medo. Os três estão presos naquele porão e alguém vai se aproximando. Será que é a múmia? Será que não é a múmia? De repente aparece diretor do museu. Ué, o que ele tá fazendo aqui? Pois é, o diretor do museu chega e fala: me passa os artefatos. Ele é o vilão. Na verdade, esse cara quer os artefatos que estavam dentro do sarcófago pra ele. Ele quer o Anel da Eternidade e o Elixir da Vida. E ele, como uma pessoa gananciosa, quer o anel pra ele, para ter a vida eterna. Ele quer ser imortal, porque de acordo com a Sandy, o que é imortal não morre no final. Os dois ficam se olhando
falando, né, do tipo, então ele era o vilão esse tempo todo. Mas e a múmia? Calma, meus amigos, a múmia já vai aparecer. Bom, ele fala assim, olha, é o seguinte, vocês estão sentindo esse cheiro estranho no museu? É, estamos. Então, eu joguei querosene em tudo. Se vocês não entregarem o anel, eu vou tacar fogo e todos nós vamos morrer. Olha que delícia. Aí os irmãos ficam se olhando e o pai deles fala, meu, nós não estamos com o anel, o que você quer? E ele fala, os seus filhos estão com o anel sim, porque eu estava escondido na sua casa, eu revirei tudo, não encontrei, mas enquanto eu estava lá, seus filhos chegaram gritando, dizendo que encontraram o anel. A menina, como é muito esperta, a Cleo, ela fala, bom, Josh, entrega o anel pra ele. E o diretor fala, então, meus amigos, eu não posso soltar vocês, senão vocês vão direto para as autoridades, então vou ter que acabar com tudo. E ele vai tacar fogo no chão, mas Cleo diz, ei, querido, por que você não coloca o anel pra gente ver se funciona? Aí ele, por que não, né? Boa ideia. Ele pega o anel, coloca no dedo e aqui nós temos a grande revelação. Na verdade, era uma armadilha. Por quê? O anel, ele realmente dá a vida eterna pra pessoa, mas em formato de pedra. Então, quando ele coloca o anel, ele se transforma em pedra. Olha só que maravilhoso isso. E por que isso aconteceu? A Cleo entendeu a mensagem do sarcófago. O anel dá a vida eterna, ou seja, você vai ficar ali naquele formato de pedra, você será eterno. Mas o que realmente traz a vida é o elixir da vida. E foi o que eles jogaram na múmia. E por acaso, a múmia resolveu dar as caras. E ela é feia pra caramba. Ela aparece e ela coloca a mãozinha dela assim, dando a entender que ela quer o anel pra ela. Então o Josh olha pra sua irmã, olha pro seu pai e ela fala, bom, entrega o anel, né? É uma múmia. Ele coloca o anel no dedo da múmia e ela fica bonita novamente. Aí nós vemos a verdadeira face de Mina. E ela realmente é uma mulher muito bonita. Ela se aproxima do pai deles e rola uma conexão entre os dois. Será que eles vão ficar juntos no futuro? Nunca saberemos. E o conto termina. A galerinha do Clube do Terror adorou o conto, eles começam a aplaudir. Isso, muito bom, maravilhoso, o Tucker arrasou. E o Tucker agradece, ele está ainda com o amuleto do Gary. Ele fala, tá vendo, eu não falei que ia servir pra contar a história? Aí o Gary fala, beleza, mandou bem. Só que o Tucker pega e vai embora no meio da mata com o amuleto. Aí o Gary fala, ei, você roubou meu amuleto. E sai correndo atrás do irmão. E o episódio agora termina. Olha, gente, quando tem múmia no negócio, eu amo histórias do Egito, coisa de múmia, sarcófago, eu acho isso tão legal. Não é à toa que A Múmia e O Retorno da Múmia, essas belezinhas aqui, são um dos meus filmes favoritos da vida. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes eu já assisti esses dois filmes. Principalmente esse aqui, ó, O Retorno da Múmia. Eu assisti muito, mas muito mesmo. Eu amo O Retorno da Múmia. Quero trazer aqui pro canal. Se vocês querem ver eu falando desses dois filmes, é só comentar aqui que eu vou falar com o maior prazer. E assim, eu amo falar sobre esses filmes. Então eu adoro esse tipo de história. Como eu assisti esse episódio depois de conhecer o filme da Múmia e não sei o que, eu amava quando passava esse episódio porque remetia aos filmes da franquia Múmia. Então era assim, muito legal. E essa múmia é feia pra caramba. Eu ficava morrendo de medo quando era criança. Tinha um amiguinho meu que sempre que assistia Clube do Terror comigo, eu já falei dele várias vezes aqui nessa maratona, ele também morria de medo. Ele tinha medo até dos filmes da múmia, ele tinha mais medo do que eu. Eu achava sinistro, mas ele tinha medo real oficial. Então é um episódio muito legal, muito interessante, tem toda essa mitologia por trás do Anel da Eternidade, o Elixir da Vida. É claro que é tudo muito simplificado, os personagens não se aprofundam na história, é tudo muito superficial, porque é um conto infanto-juvenil. Então tem que ser de fácil entendimento, não pode ser muito macabro, mas também não pode ser muito bobinho. É um episódio que ele entrega o que ele precisa entregar. E eu confesso pra vocês que essa terceira temporada tá muito legal. E essa coisa de transformar as pessoas em pedra é maravilhoso. Poderiam ter explorado mais isso no conto, né? Mas também iam transformar quem em pedra? O pai das crianças? Não, né? Então transformou o inimigo. Muito legal esse conto, espero que vocês tenham gostado. E por falar em conto legal, o próximo da semana que vem, o 9º episódio da terceira temporada, é um dos favoritos da galera toda. Eu
vejo vocês comentando muito sobre esse episódio aqui na maratona, que é o conto de Quicksilver. Pois é, se você também gosta desse conto, apareça aqui semana que vem, porque está imperdível. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, foi bem gostoso trazer esse episódio pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui se vocês também gostam de múmias, artefatos egípcios, maldição, sarcófago, essa coisa toda mórbida, coloca aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gosta de Clube do Terror. Um beijo e eu vejo vocês semana que vem. Tchau!